Em 27 de abril de 1865, menos de 2 semanas após o assassinato de Abraham Lincoln e o fim da Guerra Civil Americana, uma tragédia de proporções épicas se desenrolava nas águas do rio Mississippi. O navio a vapor Sultana, um luxuoso paddle wheeler construído em 1863, estava em uma viagem fatídica que o consagraria como o palco da maior catástrofe marítima da história dos Estados Unidos, superando até mesmo o número de mortos do Titanic. A magnitude do desastre, contudo, foi em grande parte ofuscada pelos eventos monumentais da época, relegando-o a um capítulo muitas vezes esquecido nos anais da história americana. O Sultana havia sido projetado para transportar passageiros e carga em rotas comerciais pelo Mississippi, um rio que era a espinha dorsal do comércio e da comunicação na América do século XIX. Com 260 pés de comprimento e 42 pés de largura, era uma embarcação impressionante, capaz de atingir velocidades consideráveis para a época. No entanto, com o fim da guerra, a demanda por transporte de tropas desmobilizadas era imensa. O governo federal estava ansioso para enviar os soldados da União de volta para casa, e os prisioneiros de guerra confederados libertados também precisavam de transporte para suas residências. O Sultana, com uma capacidade oficial para cerca de 376 passageiros e tripulantes, foi contratado para essa tarefa vital, mas perigosa. A ganância e a negligência se tornaram os principais catalisadores da iminente desgraça. O capitão do Sultana, J. Cass Mason, percebeu a oportunidade de lucrar imensamente com a situação. O governo pagava por cabeça para o transporte de soldados, e quanto mais homens a bordo, maior o lucro. Em vez de sua capacidade normal, o navio foi sobrecarregado com um número estarrecedor de pessoas. Estima-se que entre 2.100 e 2.400 passageiros, a maioria deles soldados da União recém-libertados de campos de prisioneiros confederados como Cahaba, em Alabama, e Andersonville, na Geórgia, foram amontoados a bordo. Muitos estavam fracos, desnutridos e doentes devido às privações da guerra e do cativeiro, tornando-os ainda mais vulneráveis. Além dos soldados, havia civis, mulheres, crianças e uma quantidade significativa de carga, incluindo cerca de 100 porcos, 200 cavalos e 100 toneladas de algodão, o que aumentava ainda mais o risco de incêndio e instabilidade. Os convéses estavam tão lotados que era difícil se mover, e o peso excessivo fez com que o navio afundasse perigosamente na água, expondo partes de seu casco que normalmente estariam submersas. A sobrecarga não foi o único problema. As caldeiras do Sultana, que impulsionavam o navio, estavam em mau estado e já haviam apresentado problemas em viagens anteriores. Durante uma parada em Vicksburg, Mississippi, para reparos, um engenheiro sugeriu que as caldeiras fossem completamente substituídas, pois apresentavam protuberâncias perigosas. No entanto, com a pressa de partir e a pressão para entregar os soldados rapidamente, e a perspectiva de perder o lucrativo contrato para outro navio, o capitão optou por um reparo temporário e inadequado. Em vez de substituir as caldeiras, os trabalhadores simplesmente remendaram as áreas danificadas com placas de metal, uma emenda que selaria o destino de centenas. A pressa e a busca pelo lucro fácil prevaleceram sobre a segurança e a prudência. O navio partiu de Vicksburg e fez uma parada em Memphis, Tennessee, para descarregar parte do algodão e pegar mais passageiros. A essa altura, o Sultana estava perigosamente baixo na água, com seus convéses repletos de pessoas, muitas delas dormindo onde podiam, empilhadas umas sobre as outras. A atmosfera a bordo, apesar da alegria de muitos soldados por estarem finalmente voltando para casa, era de desconforto e superlotação.
Na madrugada de 27 de abril, por volta das 2 da manhã, enquanto o Sultana navegava rio acima, a cerca de 7 milhas ao norte de Memphis, perto de Marion, Arkansas, a catástrofe se abateu. 2 das 4 caldeiras do navio explodiram violentamente. A explosão foi tão potente que lançou destroços, vapor escaldante e pessoas para o ar. O impacto foi devastador, destruindo grande parte da superestrutura do navio e iniciando um incêndio incontrolável. Em segundos, o Sultana se transformou em um inferno flutuante. O som das explosões ecoou pela noite, acordando moradores das margens do rio e alertando outros navios próximos. O pânico tomou conta. Muitos passageiros foram arremessados diretamente na água fria do rio Mississippi, que estava em cheia devido ao degelo da primavera, e a correnteza era forte e traiçoeira. Outros ficaram presos nos convéses em chamas, sem ter para onde ir, com as chamas se espalhando rapidamente, alimentadas pela madeira seca e pelo algodão. Aqueles que conseguiram pular na água enfrentaram o risco de hipotermia, afogamento ou serem atingidos por destroços. A escuridão da noite e a falta de botes salva-vidas adequados para o número de pessoas a bordo agravaram a situação. Havia apenas alguns botes salva-vidas e eles foram rapidamente sobrecarregados ou destruídos pela explosão. Muitos sobreviventes se agarraram a pedaços de madeira, fardos de algodão ou qualquer coisa que pudesse flutuar, lutando desesperadamente pela vida contra a correnteza e o frio. Os gritos de desespero e dor ecoavam pela noite. O navio a vapor, o SS Tyler, um navio de guerra da União ancorado nas proximidades, foi um dos primeiros a responder. Sua tripulação lançou botes e tentou resgatar o máximo de sobreviventes possível, enfrentando o perigo das chamas e dos destroços flutuantes. Barcos menores e balsas também se juntaram aos esforços de resgate. Mas a escala da tragédia era avassaladora. Muitos dos que sobreviveram à explosão e ao incêndio sucumbiram à hipotermia na água gelada ou foram arrastados pela correnteza. O número exato de mortos nunca foi determinado com precisão, mas as estimativas variam de 1.500 a 1.800 pessoas, tornando-o o maior desastre marítimo na história dos Estados Unidos em termos de vidas perdidas. Muitos corpos nunca foram recuperados, levados pela correnteza do Mississippi, e a identificação dos restos mortais foi quase impossível devido à extensão das queimaduras e mutilações. A maioria das vítimas eram jovens soldados que haviam sobrevivido aos horrores da guerra, apenas para encontrar um fim trágico e evitável em seu caminho para casa. Apesar da magnitude da tragédia, o naufrágio do Sultana recebeu relativamente pouca atenção na época. O país ainda estava de luto pela morte de Abraham Lincoln, assassinado apenas 12 dias antes, e celebrando o fim da Guerra Civil com a rendição de Joseph E. Johnston ao General Sherman, ocorrendo apenas um dia antes da explosão. A notícia da explosão foi ofuscada por esses eventos maiores e mais impactantes na consciência nacional. E a investigação subsequente foi superficial e inconclusiva. Ninguém foi formalmente responsabilizado pela catástrofe, e o capitão Mason, que sobreviveu à explosão inicial, morreu logo depois de febre tifoide, levando consigo qualquer testemunho direto. A falta de responsabilização e a rápida varredura do incidente para debaixo do tapete da história contribuíram para que o Sultana se tornasse uma tragédia esquecida. O naufrágio do Sultana permanece como um sombrio lembrete dos perigos da negligência, da ganância e da burocracia em tempos de crise. É uma história de heroísmo e sofrimento, um capítulo trágico e muitas vezes esquecido na história americana, que ceifou a vida de milhares de soldados que haviam sobrevivido aos horrores da guerra apenas para encontrar seu fim em um acidente evitável nas águas de seu próprio país.
A memória do Sultana serve como um alerta eterno sobre as consequências devastadoras, quando a segurança é sacrificada em nome do lucro e da pressa. Esperamos que esta imersão na história do Sultana tenha sido esclarecedora e instigante. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando histórias fascinantes e pouco conhecidas, não se esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário com suas impressões e, o mais importante, inscrever-se no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Sua inscrição nos ajuda a trazer mais histórias como esta para você.